Se eu tivesse que escrever uma regra básica de sobrevivência, ela seria sempre carregue uma lâmina em casa, no trabalho, no escritório e até no banheiro. Tenha sempre uma lâmina. E uma das coisas que mais se pergunta aqui no Guia do Sobrevivente é exatamente sobre isso aqui, ó, o canivete. O canivete é a tradicional faca dobrável ou faca de bolso que você pode levar para literalmente qualquer lugar. Mas de nada adianta um canivete que não corta. O que você precisa ter é uma boa e forte lâmina afiada. E por isso, no vídeo de hoje você vai aprender como confeccionar isso daqui, ó. Um dos afiadores mais eficientes que você pode ter. E o melhor, ele ainda vai caber no seu bolso. Na minha opinião, todo mundo deveria carregar uma lâmina, de criança a adulto. Sim, crianças. Mas antes de eu falar sobre isso, eu preciso pedir para você já se inscrever no canal, favoritar esse vídeo e compartilhar, colocar nas suas listas para que outras pessoas também conheçam. E não deixe de se inscrever no Guia do Sobrevivente, porque nós estamos chegando quase a 1 milhão e falta bem pouco. Quem sabe não vai ser você o inscrito 1 milhão do Guia do Sobrevivente. Crianças com facas, que coisa terrível, que pensamento terrível. Mas, querendo ou não, uma hora seu filho vai aprender a usar uma faca. E se você quiser, eu posso fazer para você o que é a prova da faca que nós elaboramos aqui no Guia do Sobrevivente, que foi o aprendizado básico, as regras de uso de faca que meus filhos usaram para aprender a usar as facas deles, correto? Eu posso filmar isso para vocês se vocês quiserem. Mas, de regra, todo mundo deveria ter um canivete. Por quê? Porque isso daqui resolve problemas. Quando você aprende de fato a usar um canivete, você vai ter segurança básica, você vai ter uma ferramenta básica de sobrevivência e você vai ter algo que resolve problemas em qualquer cenário. Desde ter que forçar uma porta, uma fechadura, até utilizar ele de formas mais de manutenção. E sim, existem canivetes que são mais voltados para manutenção, existem canivetes que são mais táticos, como esse daqui, que você abre e assusta seu inimigo, e tem canivetes como esse aqui, que são ideais para você usar na cozinha. Mas a gente também vai falar sobre isso no próximo vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai ressaltar a importância de você ter uma boa manutenção no canivete. Porque não adianta qual vai ser a sua escolha. Se você não cuidar do seu canivete, ele vai estragar. Ponto final. Não tem canivete no planeta, de marca nenhuma, que vai suportar ficar sem manutenção, sendo usado por muito tempo. Então, hoje você vai aprender a fazer isso aqui, ó, tá? Isso daqui é um kit de afiação montado com lixas. Isso mesmo, lixas. Aqui nós vamos ter várias espessuras de lixa que você vai colar dentro de uma latinha dessas de bala e vai colocar aí ou na sua carteira, ou no seu EDC, ou até na sua BOB. Por quê? Porque talvez seja um dos meios mais eficientes de você afiar uma faca em campo e até na sua casa. Então no vídeo de hoje vamos deixar todas as nossas facas umas navalhas. Você gastou aquela grana naquele canivete fabuloso e ele simplesmente não presta porque ele não está afiado. Então vamos falar um pouco da afiação e da manutenção desses itens. Lembrando que você precisa se inscrever no canal, porque no próximo vídeo nós vamos falar tudo sobre canivete, sobre como você vai escolher os tipos diferentes de canivete. Mas independente do canivete, você vai precisar que ele fique afiado. Então hoje você vai entender de vez esse negócio de afiação, principalmente de canivetes, ok? O que eu vou mostrar para vocês agora talvez seja um dos que é considerado melhores kits de afiação do mundo. E na minha opinião é só o terceiro melhor, tá? Que é esse kit aqui da Smiths. Ele não é melhor por conta das pedras, melhor por causa de nada. Ele é melhor porque ele tem um conjunto que vai colocar todas as suas lâminas na mesmo ângulo e vai afiar praticamente sozinho. Tá vendo aqui? É essa peça aqui, ó, tá? Você vai prensar ali a sua lâmina e vai fazer a afiação. Cada um desses bloquinhos tem uma vareta que vai fazer ela correr do jeito certinho. É esse que você vê como padrão de internet.
Esse, na minha opinião, é o segundo melhor e ele faz realmente um monte de afiações, tá certo? Tirando esse estojo aqui, você vai conhecer o que é o melhor de campo, ou um dos melhores de campo, que é esse aqui, tá? Esse aqui é considerado um dos melhores afiadores de campo que você vai ver. É esse que parece com uma caneta aqui, tá? Ele afia praticamente tudo, só que é o seguinte, esse negócio tem pouca bala na agulha, tá? Com o tempo, a tendência dele é ir se desgastando, ok? Como é que você usa isso? Bom, esse lado aqui dele é diamantado, ele vai ser plano, então você vai passar a faca aqui e ele vai afiar em campo para você. Aqui ele vai funcionar muito como uma chaira, e essa parte aqui, esse dente, esse rebaixo que ele tem aqui dentro, é para você afiar anzol. Fora isso, se você tem uma lâmina serrilhada, você vai querer isso aqui, tá? Que é um cônico que vem com ele, que você vai pegar a sua lâmina serrilhada e você vai poder afiar os dentinhos dela, dentinho por dentinho. Ou seja, onde quer que você vá, esse afiador vai funcionar. Você vai colocar ele aqui, ó, por exemplo, pegar a tampa. E aí, ó, depois que você colocou a tampinha nele, você pega isso aqui e faz a afiação dos dentinhos ou vira e faz a parte de baixo, correto? Esse aqui para campo é um dos melhores do mundo também, correto? Mas ele, como eu disse, tem pouca bala, que mesmo sendo diamantado aqui, se você colocar uma faca de sobrevivência, um outro mecanismo, ele vai acabar se gastando. O que eu vou ensinar para você agora é quase um milagre, é um negócio que você vai usar por muito e muito tempo, por anos, e vai ser exatamente o mesmo sistema de afiação que é hoje em dia um dos melhores até hoje para você afiar canivetes, facas pequenas e lâminas de uso comum em qualquer lugar. Provavelmente a sua BOB vai ter um desse daqui e não um desses chiquetosos aí, ok? Então vamos trabalhar. A primeira coisa que você vai precisar é de uma latinha, tá? Uma latinha. Pode ser dessas aqui, desse doce aqui, pode ser uma latinha de Altoides, enfim, eu já mostrei várias dessas latinhas para vocês e vocês viram ela no vídeo das latinhas, tá certo? É uma dessa que a gente vai precisar. Essa latinha em particular, se você olhar ela assim, ó, eu vou colocar ela aqui para você ver, peraí, numa posição doida da câmera, você vai ver que ela tem um pequeno rebaixo aqui, ó. Esse lado dela é totalmente liso e esse lado aqui tem um pequeno rebaixo. Isso é muito importante, tá? Então repara nesse rebaixo aqui. Ela abre assim, ó. Estão vendo? Latinha de bala que você compra em posto de gasolina, tá? Nós vamos começar a trabalhar com essa parte aqui. A próxima coisa que você vai precisar é fita dupla face, das mais ordinárias que existe. Olha, é aquela fininha, aquela baratinha que você compra em loja, em papelaria, tá certo? Que as tia usa para colocar coisa de criança presa na parede, certo? Um pedaço de couro e um monte de tipos de lixa. Acabou. É isso que a gente vai precisar para fazer isso aqui, tá certo? Nós vamos começar com esse lado aqui, o lado que é mais áspero, que tem esse rebaixo aqui. Ele não pode existir, porque se ele existir aqui, na hora que você passar a lâmina, ele vai dar um desnível e vai atrapalhar o jogo da afiação, tá certo? Então o que a gente vai fazer vai ser colocar uma dupla face nele e colocar o estrope de couro aqui em cima colado, tá? Vamos lá, vamos dar uma aproximada aqui para você poder ver tudo com detalhes, ok? Olha lá, aqui está, eu vou pegar um pedaço de couro, você tem a parte lisa do couro de um lado e a parte áspera do couro do outro. A gente quer a parte áspera, ok? O que eu quero é colocar ele aqui para tampar esse rebaixo aqui, ó. Então tem couro mais que suficiente nesse pedacinho aqui, certo? Eu vou cortar ele agora. Ah, mas aonde eu vou achar esse couro, Batata? A gente está falando aqui de sapato velho mesmo, tá? Você vai pegar um sapatinho velho aí, vai cortar uma tirinha de couro aí para você poder fazer o seu afiador, ok? É isso mesmo. É material usado que você vai colocar aí. Não precisa ir buscar um corte inteiro de couro para você medir aí não, ó. Eu vou medir aqui mais ou menos, tá? Ele tá aqui no fundo, ó. Eu não tô nem tirando medidas certinha, nem nada do tipo. Até porque quando você for comprar a sua latinha,
você vai ver que ela vai ter variações de tamanho, tá? Olha aqui, o resto você usa para fazer um estilingue aí na sua casa. Ó, é um pedaço mesmo que eu vou usar. Deu aqui, vou cortar aqui, ó. Depois a gente ajusta ele mais certinho, tá? Agora a gente só vai colar ele lá. Ó, ficou até meio tortinho aqui, tá vendo, ó? Não tem problema, que é só para você passar e passar o afiador na faca. Então, resolve o problema. Agora, ó, eu vou pegar a dupla face. Essa daqui é daquelas mais largas, tá vendo? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu não vou nem mexer muito na lata. Eu só vou colar a dupla face aqui, ó. Tá vendo, ó? Colei. Vou pegar o canivetinho aqui, ó, e vou cortar ela aqui, ó. Bem rente a tampinha, tá vendo, ó? Um corte aqui. E o outro eu vou acertar aqui embaixo, ó. Certo? Tirar a pontinha. Ó. Não tem segredo nenhum. Tá vendo como ele tá, ó? Já tá com a dupla face lá. E agora eu vou colocar aqui o meu couro. Bem encaixadinho ali, ó. Viu? É só isso. Tudo isso que você precisa fazer, tá? Olha lá, aperta bem aqui. O couro tá instalado nela, certo? O que esse couro vai fazer? Você vai passar depois uma massa de polir ou alguma coisa assim, ou não, ou nada, e depois você só vai pegar a tua faca e passar ela aqui em cima, ó, para ela dar a última sentada no fio. Automaticamente você vai deixar ela também nivelada, olha aqui, tá? Então, como é só para passar o estropo, vai funcionar muito bem. Vamos agora para o lado de lá. Vamos agora falar da lixa, tá certo? Você vai pegar algumas espessuras de lixa para colocar aqui. Essa aqui, você identifica a gramatura dela pelo número, tá? Essa daqui é a 150 e é a maior que a gente vai usar nesse afiador, tá? A próxima lixa é essa aqui, a 220. A próxima é a 320 e a lixa mais fininha que a gente vai usar é essa aqui, que é a 400, ó. Tá vendo? Nós vamos começar na 150 e vamos até as 400. Todas essas aqui você acha em qualquer loja de material de construção, qualquer loja de pintura, tá certo? Ó, eu vou pegar essa daqui porque ela é melhor pra gente visualizar aqui, mas pode ser qualquer lixa, tá? Eu vou pegar a minha latinha aqui, olha a parte de trás dela, lisinho. Vou colocar ela aqui mais ou menos, ó, calculando o espaço dela e vou marcar, tá? Ó, vou marcar com canivete mesmo. É só uma marquinha de leve que eu vou fazer aqui, ó. Olha lá. Aqui está a marca do canivete. Então, eu vou pegar uma tesoura e vou cortar esse quadradinho de lixa aqui. Aqui está, um quadradinho de lixa, tá vendo? Certo? Eu vou medir ele aqui agora, ó. Eu vou pegar o nosso estojo, abrir ele aqui e colocar ela lá dentro. Ó, olha lá como ficou. Engatou, certo? Significa deu certo. Então agora a gente vai começar a produzir isso daqui em massa. Então eu vou começar com essa mais grossa aqui. Essa daqui é a P150, tá? Vou colocar ela aqui na bancada, ó. Vou pegar a dupla face normal, comum, e vou instalar ela aqui, ó. Bem na beiradinha da minha lixa. Olha só. Esticadinha, vou passar a mão aqui para ela colar bem. Certo? Colei. Olha só. Agora, tesoura. E
e vou cortar essa faixa fora aqui. Olha só, ficou uma faixona, não ficou? De um lado adesivo, do outro lado lixa. Então olha só. Agora eu vou medir ela aqui, ó. Vou colocar ela aqui dentro. Lembra que eu já medi antes? Ó, ela vem mais ou menos até aqui. Então eu vou cortar ela aqui, ó. Certo? Eu fiz a primeira das minhas lixas no 150. Dá pra ver quando você olha aqui. Na câmera não vai mostrar, mas dá pra você ler direitinho que gramatura que é, tá? Vamos fazer mais uma. Olha só. E a última, vamos medir aqui. Então vamos lá, vamos ver agora isso aqui na prática. Você vai pegar isso aqui e vai guardar aqui dentro, ó. Eu guardei 3 150 aqui. Eu vou guardar muitas outras. Eu vou guardar 320, eu vou guardar 400, eu vou guardar todas as lixas que eu puder aqui dentro, tá? Sugiro que você chegue no máximo até 100. 150 já é um bom número. Usando ela na prática, é assim que faz, ó. Você vai tirar isso aqui, ó. Fecha a latinha, coloca ela de lado aqui, pega uma delas, qualquer uma, tá? Essa aqui é a 150 que a gente acabou de fazer, e vamos tirar a dupla face dela aqui, ó. É extremamente simples, tá? Ó, tirei. Ela tá adesiva. Eu vou adesivar ela aqui, ó. Prontinho. Adesivei ela. Olha como ela pegou. Virou uma latinha com lixa. Então eu vou produzir muitas dessas aqui. Eu vou produzir muitas de 150, muitas de 400, muitas de 320, muitas de 220, entendeu? E vou guardar tudo aqui dentro. Então isso daqui vai virar, para mim, um baita de um afiador portátil feito na latinha, com tudo dentro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar aqui agora e magicamente a gente vai vir com toda ela preenchida para eu poder mostrar o jogo todo para você. Bora lá. Olha só que legal que fica isso, tá? De um lado lixa, do outro lado o estropinho para você assentar o fio, ok? Vamos abrir aqui. Abrindo, nós vamos montar agora o kit, tá? Um monte de lixa 150, que seria a pedra de afiar 150, um monte de lixa 220, aqui, um monte de lixa 320, um monte de lixa 400, tá? Isso tudo a gente está fazendo só com 4 lixas. Olha o espaço que sobra ainda para você colocar de lixa aqui dentro, ó. Tem mais um monte de espaço, mais da metade do espaço para você colocar de lixa, certo? Se você precisar fazer uma fiação, você vem aqui, tira essa lixa aqui, que é de desbaste, é a mais grossa, passa a sua faca, faz a sua fiação básica. Quando você precisar só assentar o fio, fazer um pequeno reparo, você vai nas lixas menores, você vai diminuindo as lixas. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos aprender a afiar de verdade usando esse afiador aqui, que você vai ver o quanto isso é simples, beleza? Bora lá! Bem-vindos ao Clube da Afiação. De todas as porcarias que eu podia comprar para fazer uma fiação, a maior porcaria que eu achei foi essa aqui. Uma porcaria chinesa que você encontra por módicos R$7. Realmente, de verdade mesmo, ela não corta. Ela não corta absolutamente nada. Nem se você esfregar, nem com o peso, porque nem peso para cortar ela tem, tá? Ela não corta de verdade, ó. Não vai, não corta, tá vendo?
certo? Tá completamente desafiada. A gente vai começar a afiação dela do começo e vai até o final, e depois a gente mostra para vocês o resultado usando a nossa latinha de afiação aqui, correto? O princípio da afiação é: você vai desbastar a lâmina, vai tirar uma camada de material dela, e cada vez mais nós vamos usar uma lixa mais fina. Quanto mais fina a lixa que a gente usar, mais afiada ela vai ficar, correto? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é criar um corte para ela, porque na minha opinião isso aqui está até meio redondo, tá vendo? Ó? Então vamos começar, certo? A gente vai começar usando um lado da lixa e passando a lâmina inteira por ele, tá? Assim, ó, certo? Ah, mas não tem que pôr água? Não, nós não vamos pôr água, tá? Nós vamos usar o kit de afiação como ele veio. Vamos dar a passada aqui. Se eu der 10 passadas desse lado, eu vou ter que voltar e dar 10 passadas do outro lado, respeitando o máximo possível esse ângulo que ela tem aqui. Vai ter que ser o máximo possível igual, ok? Senão a sua afiação vai ficar abaulada. Não que seja ruim, mas o que a gente quer aqui é afiar de verdade. Então vamos fazer a afiação clássica de canivete, tá? O nome dele é Corona. Isso não serve nem como exemplo de coisa ruim, tá? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Essa foi o máximo que eu cheguei de afiação nesse canivete aqui. Mais que isso aqui não vai, tá vendo? Ó, ele não corta, ele simplesmente não corta, ele se desgasta com papel, tá vendo? Então, se um dia você passar perto de um Corona, abandona ele, faça como eu estou abandonando ele agora. Eu vou pegar um outro canivete para continuar a demonstração para vocês. Olha, tem alguns equipamentos que você fala, olha, no momento de desespero eu até usaria, mas tem coisa que literalmente não funciona, e o que você acabou de ver aí é o exemplo de um equipamento que não funciona, ele não presta e ele não vale os 7, 8 reais que eu paguei nele, entendeu? Então, se você puder, invista sempre em bons equipamentos, porque senão você vai passar nervoso e vai perder tempo como eu perdi agora. Vamos tentar um equipamento mais legal, vamos lá. Olha, como eu disse, não serve nem para exemplo. Vamos com esse aqui agora. Esse daqui é um muito velho canivete da Guepardo, padrão. Esse aqui é do meu filho, o que ele aprendeu a usar canivete há muitos anos atrás. Ele está absolutamente detonado, olha, tem até buraco na lâmina, vocês estão vendo, ó? Olha aqui o fio dela, ó, na minha mão, tá destruído. Vamos tentar arrumar ele, que eu acho que ele vai ser um exemplo muito melhor que o tal do Coronga, tá certo? Vamos lá. Vou começar aqui, 150. Ah, outra coisa, você sente na hora que você está passando a mão. Olha como ele já deu um desgaste no fio. Tá vendo? Vamos consertar ele inteirinho agora e testar ele aqui, tá? Vamos ver se pelo menos esboça um corte, né? Ó, é ruim, tá? Presta atenção. Corte ruim. Esse é o corte ruim de um canivete, tá? Olha aqui, cheio de dente, mas ele começa a cortar, certo? Olha aqui, tá? É um corte ruim, vai ter que dar mais umas passadas. Quando você começa a aprender a fazer afiação de verdade, tá? Você vai perceber que o aço faz muita diferença, né? E tem muita gente que acha que o usuário faz mais diferença do que o aço, certo? Em certa parte é mesmo. Eu vou mostrar antes de testar agora, eu vou mostrar uma curiosidade para vocês, tá? Esse aqui é o Hunter da Guepardo, já meio antigão, tá vendo, ó? Esse foi o primeiro canivete do Bill. Foi com esse canivete aqui que o Bill aprendeu a usar canivete e faca,
Então olha só como o usuário faz diferença. Esse aqui é o canivete do Bill. Tudo bem, ele usou ele por mais tempo que o Leonardo, até porque ele é mais velho. E esse aqui é o canivete do Leonardo, tá? Tá vendo a condição deles? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Olha a condição geral do canivete do Leonardo. Tem aqui ainda umas marcas de uso, mas olha só. Ele está bem usado. Olha como o Leonardo mantém o canivete dele. E olha como o Bill deixou o canivete dele. Tá? Só para constar, os dois ainda estão completamente funcionais. Tá? Mas essa daqui foi a fiação que o Bill deixou no canivete dele. Ele tirou até o serrilhado aqui de baixo. O do Leonardo ainda mantém tudinho. Eles são igualzinho, da mesma marca. Olha lá, tudo certinho. Olha a condição desse e olha a condição desse daqui. Viu como o usuário faz diferença na hora de usar um canivete? Bora lá. Vamos testar aqui para ver se está cortando pelo menos alguma coisa agora. Se melhorou um pouquinho, tá? Ah, melhorou. Olha aqui, ó. Ele está começando a fazer cortes. Está parando no dente. É óbvio que a gente ainda não tirou tudo. Mas, ó, tem partes dele que já estão cortando bastante bem. Agora, vamos continuar aqui mais algumas poucas passadas. E a gente já vai poder trocar de lixa, tá? Vamos lá. Dá uma olhada nisso aqui. A quantidade de dano que tinha nessa lâmina era absurda. Ela ainda está cheia de dentes. Vocês estão vendo ali? Eu gastei pelo menos 4 lixas 150 e mais uma do outro afiador que eu peguei ali, tá? Para poder chegar nesse ponto que ela está aqui agora, ó, com o mínimo de reparo na lâmina. Ela estava muito, mas muito danificada mesmo. Eu consegui uma fiação para ela? Ainda não, tá? Porque o princípio básico é que você vá passando até que você consiga tirar a rebarba, que consiga tirar os dentes e tudo mais, tá? Vou mostrar para você agora o estágio que nós chegamos aqui, como ela está, ok? E olha que eu já tô aqui faz bastante tempo, tá? Ó, o corte dela, ó, ela tá rasgando ainda, ela não está cortando, tá vendo? Mas já não tem mais aqueles buracões e aquelas pelotas enormes, correto? Chegamos num estágio, ó, onde nós vamos poder começar de fato a fazer a afiação, tirando esse grossão aqui de rebarba que sobrou, tá certo? Vamos lá. Pegar aqui a nossa caixinha de novo e tirar a rebarba. Essa é a minha última lixa 150, tá? Mas como eu disse, ela estava realmente muito ruim. Provavelmente o seu canivete não vai estar numa condição tão ruim quanto essa daqui, tá? E vai ficar mais fácil para você. Vamos testar ele agora com um pouco menos de rebarba, tá? Vamos ver se melhora alguma coisa. Ó, ele já está enroscando menos, tá vendo? Ó, bem menos. Vamos continuar. O teste do papel é importante para você poder sentir o fio, tá? Ó, afiou bastante. Você sabe aonde está mais afiado e aonde está menos afiado. Ele está mais afiado aqui e ainda muito ruim aqui nesse pedaço. Tá exatamente onde estava quebrado, ok? Vamos lá. Ó, os cortes estão saindo com um monte de apara e de rebarbinha preso no papel ainda. Então, ele ainda não está cortando decentemente, tá? Ó, parte dele corta,
parte dele não corta. Então, vamos até todas as partes dele estarem cortando perfeitamente. Olha aqui, ela já está fazendo um corte bem mais limpo, tá? Mas está longe de ficar bom. Tá vendo, ó? Ela está deixando ainda a lâmina bem grudenta e ainda está pegando um pouco de rebarba, tá? Mas nós agora vamos começar um processo onde ela vai ficar realmente bem afiada, ok? Então dá uma olhada aqui. Passei algumas vezes na 150, reparei a lâmina e agora eu vou trocar de lâmina novamente. Olha só, o que eu vou colocar agora é uma 220, um pouco mais fina, tá? Só que se liga só, como essa 220 aqui são só algumas passadinhas, eu nem vou substituir a 150 que eu já deixei de base ali, tá? Eu vou só pegar ela aqui, ó, abrir, pegar o grude dela aqui e colocar aqui em cima. Certo? Nem vou apertar demais, que o adesivo desse negócio é bom pra caramba. Vamos lá. Até agora o que a gente fez corresponde a uma fiação de pedra carborundum. É essa a fiação que você consegue com aquelas pedrinhas comuns que você compra na loja, tá? Olha só, é essa fiação aqui, certo? Vamos agora dar mais umas passadinhas aqui e substituir de novo por uma lixa mais fina. Vamos lá. Mesma coisa, não vou nem tirar a outra, vou colocar por cima mesmo, ó. Só apoiar aqui, encostar levemente e vamos passar 320 agora. Basicamente, passar uma lixa 320 e deixar ela aprumada no 320 é o padrão para facas de sobrevivência, tá? E é um padrão um pouco mais alto de facas de cozinha, ok? Então vamos lá, ó. Tecnicamente, ela tá aprumada para sobrevivência, ok? Ó, porém, existem operadores que gostam de uma faca muito, mas muito mais afiada para poder usar em defesa pessoal e outros quesitos, tá? Tecnicamente, para sobrevivência, ela tá perfeita, mas nós vamos melhorar ela um pouco mais, sabe como? Passando uma lixa ainda mais fina. Então, ó, agora eu vou colocar uma 400, dá uma olhada, ela é quase um papel, tá? Ela é bem fina mesmo, ok? Aí, ó, só instalar aqui por cima, certo? Vamos lá, na 400 agora. Essa é a hora que a lâmina começa a ficar bem venenosa, vocês vão ver o quanto de brilho ela vai ganhar agora. Com 400 a gente já está falando de uma afiação bastante séria, tá? Tipo isso aqui, ó. Ela simplesmente vai passar no papel. Deixa eu mostrar aqui num papel novo, ó. Ela já vai fatiar papel, mesmo esses mais finos aqui, com uma tranquilidade enorme. É possível até que você consiga dar uma barbeadinha com ela. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Tá? Ela já está barbeando, então tá mais que bom para uma afiação de canivete para você usar na tua casa e tudo mais. Dá para melhorar isso daqui? Se barbeou, se ela barbeou, é porque ela tá muito bem já, tá certo? Agora o que a gente vai fazer é passar um pouco de pasta de polimento, que aí ela vai ficar ainda mais venenosa, vai virar literalmente uma giletona. Vamos lá. Aqui, ó, pasta de polimento jacaré. Tá vendo? É a mais simples, a mais barata e a mais fácil de achar em todo lugar, praticamente toda loja de material de construção, tá? Você abre ela aqui, ó, e passa nessa parte de trás, no estropo da sua latinha, ok? Vamos lá.
Olha o que ela vai fazer na lâmina. Ela é mais sólida, mas dá uma olhada no que ela vai fazer na lâmina agora. Ó, eu vou só passar aqui, tá? Para assentar o fio. Não parece, mas ela já está começando a mudar de cor com 2 ou 3 passadas, tá? Você vai ver que a hora que você começa a passar a sua lâmina aqui, a parte do fio dela vai ficar como se fosse um espelho, tá? Olha aqui. Ó. Vai ficar polido igual um espelho, tá vendo? Só que quanto mais polido, mais afiada ela fica. Só que essa daqui tem 1 micron de espessura, então dá para você passar o quanto você quiser aqui, quanto mais você passa, mais afiada ela fica, tá? Vamos lá. Além de polir, isso daqui vai fazer um assentamento no fio, tá? Ele vai dobrar o resto da rebarba que tem para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, até que ela cai e fica só aquele fio bem limpo mesmo para você poder utilizar, tá certo? Com esse kitzinho aqui, você pode afiar praticamente tudo que está na sua mochila. Você também vai poder afiar faca de cozinha, você vai poder afiar praticamente todos os seus equipamentos de corte com isso aqui, exceto aqueles mais pesados, tipo foice, facão, tá certo? Esse kitzinho aqui dá conta tranquilamente. Vamos dar uma olhada agora como ficou a afiação dele, tá? Ó, o polimento vai deixar o corte absolutamente limpo, tá? Vou pegar mais um aqui, ó. Fazer um corte bem limpo para vocês verem, ó. Ele vai literalmente fatiar tudo que cair na frente dele, tá? Essa afiação que faz barba é chamada de razor, tá? Deixa eu achar um lugar onde eu já cortei aqui. Aqui, vamos lá. Ó, ela vai literalmente barbear, tranquilamente barbear, ó. Certo? Eu tô fazendo na íntegra para vocês verem aqui. Olha aqui. Tá? É isso aí. Agora, terminando essa parte aqui, essa etapa, o que a gente vai ter que fazer é limpar e lubrificar ela. E aí sim, guardar. Se você for usar ela só para defesa pessoal, por exemplo, você só coloca óleo mineral. Se você for usar ela para fazer uma eventual comida, um acampamento, isso e aquilo, você pode até colocar umas gotinhas de óleo de cozinha nela, tá? Lembrando sempre que tudo que você colocar aqui vai escorrer para dentro do seu bolso e pode literalmente melar a porra toda, ok? Vamos lá para as considerações finais. Vamos para algumas considerações finais. Na grande maioria das vezes, você não vai ter que lidar com um canivete que está absolutamente destruído como esse daqui. Na grande maioria das vezes, o que você vai ter que lidar é com uma peça como essa daqui. Tá? Um canivete que vai manter o máximo de tempo possível a afiação de fábrica, que você não vai ficar usando para bater prego em cima dele, nem usando em campo tantas vezes. Então, você não vai ter que lidar com grandes danos, fazendo com que uma lixa, às vezes 220 ou 320, seja mais que suficiente só para você assentar o fio dele, tirar uma eventual ferrugem ou coisa desse tipo, e deixar ele cada vez mais venenoso, ou seja, cortando e furando bastante, correto? Portanto, você vai ter mais utilizações de lixas finas do que de lixas grossas. Na hora que você for montar o seu kit, você tem que considerar isso daí. É claro que logo que você começar a afiar, como é um processo muito simples e um processo muito fácil e está ali na sua mão, baratinho, você vai começar a querer afiar todos os seus canivetes. Aí você vai gastar bastante. Mas depois, com o tempo, com eles com a manutenção certinha, você vai perceber que as lixas finas, as lixas de assentamento são muito melhores. Detalhe, pesquise. Eu achei isso daqui pequeno e funcional o suficiente.
tem uma quantidade enorme de lixas aqui e ainda tem mais lá para fazer reposição se precisar, tá certo? Para mim, isso daqui é o ideal. Mas, se você tem um EDC, por exemplo, existem latinhas dessas aqui que são até mais finas. Esse kit mais fino, você vai ter que tomar mais cuidado para manter ele sempre no mesmo ângulo. Lembre-se, se você tem uma superfície menor, a tendência é que sua fiação faça isso. E é por isso que muitos desses mais finos são usados só como recurso de emergência mesmo. Esse não. Esse aqui é completamente funcional. Ele é até um pouco mais largo que uma pedra de afiar da Carborundum, por exemplo, que é uma das mais famosas que a gente tem, tá certo? Então, você vai ter uma boa estabilidade na hora de fazer a sua afiação aí em casa, das suas facas e dos seus canivetes. O importante, regra número 1, sempre tenha uma lâmina e sempre tenha uma lâmina afiada e com boa manutenção. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e no próximo vídeo a gente já volta com vários tipos de canivete que você pode escolher e aonde eles vão funcionar melhor. Você sabia que tem um canivete para mato, você sabia que tem um canivete para cozinha e outro até que serve para fazer várias funções? Pois bem, é sobre isso que a gente fala no próximo vídeo. Deixa seus comentários aqui embaixo e a gente se vê. Até mais!